Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, sou Dom Adair, bispo de Formosa, orando com você e por você, nesta manhã de segunda-feira, suplicando as bênçãos necessárias de Deus para que tenhamos uma semana feliz, com muitas vitórias, superando a nós mesmos e ajudando os outros que dependem de nós a carregar a sua cruz. Vamos vencer a comodidade. Hoje é dia de São Francisco de Sales, esse grande sacerdote e bispo, que deixou para nós esta obra maravilhosa, dentre tantas outras, Introdução à Vida Devota. Seguindo os passos da meditação da Beata Conchita, no seu Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, vamos continuar com o tema de ontem, a comodidade, que é um pouco extenso, e nós partimos ao meio esse tema. Neste texto de Conchita, é Cristo que fala ao seu coração, dizendo: quem quer vir após mim, abandone a comodidade, negue-se a si mesmo e me siga. Em minha passagem na terra não tive onde reclinar minha cabeça, e milhões de homens se agitam na mais refinada e indolente comodidade. Esses homens me seguem? Não. Só dizem que me seguem. Porém, na prática, ao surgir o sofrimento, renegam minha doutrina e por suas obras provam o quão longe estão de mim. Desgraçados, vão contra a cruz, por mais que a exaltem a palavra. Desenganai-os e desenganai a vós mesmos. O único caminho que conduz a mim é o caminho da cruz, isto é, o do aniquilamento e de toda a comodidade. O mundo não entende nada disso. Dói-me, porém, que também entre as comunidades religiosas se ignore o caminho da cruz, coisa que irrita e fere minha justiça. Sem resistência alguma, entregam-se à comodidade, e uma vez reféns dela, Satanás encarrega-se de fazê-la frutificar para seu prazer. A comodidade é um mal enorme, espantoso, para uma vida espiritual reta e santa. Ninguém compreende a fundo o veneno que traz dentro de si, veneno lento que mata as inclinações da alma, nela insuflando uma inércia espantosa. A comodidade também enfraquece os santos arroubos da alma pela cruz. No mundo não se conhece serpente tão feroz e astuta que com sua rede delicada prende milhares de almas para lançá-las ao inferno. Há de se mondar essa atmosfera venenosa da comodidade que se respira em toda parte. Como? Com a cruz e com o reinado da dor. O mundo se afunda por causa da comodidade. A igreja ressente-se e geme por esse grave defeito de seus filhos. Os únicos remédios de tão contagioso mal são o sacrifício, a dor e a cruz. Sacuda de si com força a alma, esse torpor que a envolve. Renuncie a si mesma e busquem a mim. Despreze a si mesma e se liberará de tão grande mal que traz-lhe consequências funestas para toda a eternidade. Eu prometo que as comunidades religiosas se esforcem, façam violência a si mesmas, com toda valentia e constância. Afastem longe de si a comodidade. Se dizem que não a conhecem, é porque não rezam e não me amam. A oração e o amor são as lentes por onde se enxergam. Reconhece e mede a comodidade. A alma, que por suas lentes olham seu íntimo, vê o que jamais imaginaria. Horrorizada então pelo fogo que a envolve, levanta-se, lança para longe a serpente da comodidade, rompe as redes que a prendem. Bem-aventurada a alma que assim age.
dará grandes passos rumo à perfeição. São palavras, prezado ouvinte, que brota do coração de uma mulher santa, de uma mulher profunda, que às vezes nos assusta, mas não assusta mais a nós essa contaminação com o mundo. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E é isso que a nova ordem quer, que os seus tentáculos entrem dentro da igreja, na vida do laicato, na vida dos religiosos, na vida do clero, na nossa liturgia, deturpando tudo em nome de uma comodidade, de aconchego àquilo que é do mundo, como se nós, vivendo essa política do correto, politicamente correto, como se diz, nós vamos adaptando a nossa vida, a vida da igreja, a vida das nossas comunidades, a nossa espiritualidade, às coisas do mundo. E tudo passa a ser normal. E a gente vê isso, os cristãos, não importa se leigo, se religioso, se clérigo, vivendo as coisas do mundo, tendo uma vida marcada pelas coisas do mundo, que é pura comodidade. Isso é a serpente que vai matando a nossa vida espiritual. Aí algumas congregações, às vezes sofridas, as irmãs, sem saber o que faz, porque já não tem mais vocações, estão a morrer. Por quê? Porque fugiram do carisma inicial da congregação, que geralmente fundada por uma pessoa santa, que tinha lá, nas suas regras, nos seus modos de viver, isso que a Beata Conchita fala para nós. Isso vai sendo perdido. Então já não se faz mais o jejum, não se faz mais a mortificação, e a gente vai deixando os vícios entrar dentro da nossa vida, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos conventos, em nome de uma aliança, de um politicamente correto, de uma relação com esse mundo perverso que nós estamos vivendo, que não tem nada de bom a nos ensinar. E a gente deixa de ser luz no meio das trevas, e as trevas vão tomando conta de nós. Por isso que você acha estranho esses ensinamentos. Eu sei que tem muita gente achando que é estranho. Alguns já me falaram, mas esse pensamento da santa não tem mais nada a ver conosco hoje. Engana-se, você já está entorpecido pelo veneno da serpente, da comodidade, do relativismo e do hedonismo. Essas realidades são realidades mortas, mas que estão aí como cobra mal matada, destruindo a vida da igreja, destruindo a nossa fé, e a gente sentado, de boca aberta, achando que tudo isso é normal. Que Deus nos ajude a retomar o caminho da santidade e da seriedade da vida cristã. O versículo 16 do capítulo 15 de São João é a antífona da comunhão que está no missal referente à missa de hoje. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, foi eu que vos escolhi e vos enviei para produzirdes frutos e o vosso fruto permaneça. Não pense, você e eu, que o bem que nós fizermos é fruto puramente da nossa vontade e do nosso esforço. Ninguém é capaz de fazer o bem se não contar com a graça de Deus. Deus nos escolhe, Deus nos elege, nós fomos eleitos por Deus já no nosso batismo, saindo da dimensão de criaturidade para assumirmos a nossa dimensão de filiação a Deus. E nós existimos para fazer a vontade de Deus, para renunciar às coisas que nos separa de Deus, do próximo, que nos leva a esse entorpecimento pagão que vai entrando no mundo, entrando dentro das nossas casas. O mundo é mentiroso, prezado ouvinte. Toda essa falácia do mundo, todo esse discurso do mundo, esse discurso de enaltecimento da criatura, de enaltecimento do nosso corpo que é tudo, e isso é um ledo engano. Nós temos muitas pessoas hoje suicidando
porque perderam o sentido da vida. Colocaram na sua existência uma aliança muito forte com a carne, com as coisas passageiras, com a comodidade, com os vícios. E depois veio o câncer, veio as fadigas da vida, os desafios causados não por Deus, mas pela nossa própria precariedade advinda do pecado original. E as pessoas entram em parafuso, não conseguem sair da espiral da tristeza e da desolação porque estão imersas no pecado. Não há outro sinal maior para a nossa ressignificação nesse mundo do que a cruz de Cristo, seu santo sacrifício. Todos nós precisamos entender isso. Um sacerdote precisa entender que a sua vida é configurada a Cristo, não é ao mundo. Nós não podemos viver o nosso sacerdócio configurado às coisas do mundo, fazendo o que os homens do mundo faz. Não tem sentido isso. Um religioso, um sacerdote, um católico praticante que vive a observância do Evangelho, da caridade de Cristo, não pode configurar sua vida às coisas do mundo. O mundo tem uma linguagem que não é a linguagem de Deus. O mundo tem uma proposta que não é a proposta de Deus. E para fazermos o bem, nós precisamos contar com a justiça de Deus, com a força da graça, com a luz do Espírito Santo. Que Deus nos livre dessas mazelas. Pai Santo, Deus de amor, Deus vitorioso, Deus de poder, de misericórdia, abençoa o ouvinte deste programa, sintonizado nesta emissora ou pelas redes sociais. Senhor, toca o coração desta pessoa que ora comigo agora, juntamente com a sua família, no seu trabalho. Fica, Senhor Jesus, no coração deste ouvinte que precisa da tua graça, do doente, do idoso, da pessoa que está sofrida com os descalabros econômicos na sua vida, das pessoas que estão angustiadas por ter levado uma vida de frivolidade e perdido todo o encanto para com a tua graça, Senhor. Cura os doentes, os aflitos, os que passam por graves tribulações nesses dias. Toca o coração dos sacerdotes, dos diáconos, dos religiosos, das lideranças leigas, para que possamos retomar com a coragem da fé, com a coragem do testemunho, os verdadeiros valores do Evangelho e salvar a fé no meio dessas trevas espessas de nova ordem mundial, de relativismo, de hedonismo, que quer destruir e desconstruir tudo que nosso Senhor deixou para nós. Pai, abençoa o ouvinte deste programa, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã, se Deus assim nos permitir.